Olá, vestibulando, sou professor Zenildo, professor de História, professor do Centro de Estudos Evolução, e dando continuidade nos nossos estudos acerca dos temas mais importantes, que possam vir cair nos vestibulares, a gente vai novamente trabalhar, um assunto referente à Amazônia. Lembrando, são 5 questões sobre a Amazônia na prova da UEA. Nunca esqueçam disso. Nós já trabalhamos o que é de Amazônia? A pré-história da Amazônia e o período da colonização, o período pombalino, que é sempre uma carta marcada, e hoje, no que tange à Amazônia, nós vamos trabalhar mais um assunto que é um assunto importante, que geralmente cai, não vou falar sempre cai, mas que na grande maioria das vezes cai. Que assunto é esse, professor? É a economia da borracha. É aquele período maravilhoso que nós vamos viver, na região que, quando você vai ao centro de Manaus, quando você vai ao Largo de São Sebastião, que você olha para um lado, vê aquela arquitetura maravilhosa, olha para o outro, vê aquela arquitetura, olha para o teatro, fica encantado. Toda essa arquitetura se desenvolveu nesse período que nós chamamos de Belle Époque e da efervescência da economia da borracha, beleza? Então vamos para a nossa aula, mas antes, se inscreva no canal, lá no YouTube, no canal da Evolução, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações, beleza? Então vamos lá, o que nós vamos falar sobre a economia da borracha e da Belle Époque, A borracha, ela era um produto que era utilizado pelos povos indígenas, há muito, muito tempo, principalmente pelos omáguas, pelos cambebas. Inclusive, lá na primeira metade do século XVIII, nós vamos ver um viajante francês, Charles-Marie Condamine, que vem para a região e ele gostou, e viu a potencialidade na borracha. E ao longo dos anos nós vamos ver a utilização da borracha. Porém, a partir de 1970, com o contexto da segunda revolução industrial, com o aumento da demanda de novas matérias-primas para a indústria europeia, na produção de pneus, na produção de cintos, na produção de uma série de instrumentos advindos do látex, o mundo se volta para a Amazônia. Porque nós teremos a Eva brasiliense, uma seringueira que vai produzir um látex muito puro, de boa qualidade. E nesse período, alguns anos atrás, na década de 30 para 40, o Charles Goodyear, ele desenvolveu o processo de vulcanização, que vai possibilitar que a borracha ela conseguisse se tornar mais resistente perante, por exemplo, ao frio e ao calor. Então, com o desenvolvimento da vulcanização, com o aumento da demanda internacional no contexto da segunda revolução industrial, com o imperialismo europeu procurando novas matérias-primas, novos mercados consumidores, o mundo se volta para a Amazônia. O mundo se volta para o Pará, para o Amazonas. E isso ganha destaque a partir de 1870. Então nós podemos falar de forma categórica, sem medo de errar. A partir de 1870, a economia da borracha ela ganha destaque na Amazônia. A Amazônia se torna um polo de atração internacional. A borracha ela vai possibilitar que a economia da Amazônia crescesse, primeiramente do Pará, e depois de 80 nós vamos ver um boom da economia no Amazonas, e a borracha ela vai se tornar o segundo produto na nossa pauta de exportação. A borracha ela vai gerar um capital para o governo do Pará, para o governo do Amazonas e para as elites regionais, E esse capital ele vai ser investido na mudança cultural, na mudança social, Nós vamos ver um processo intenso de urbanização. É aí que adentra aquilo que a gente chama de época, bela época ou Belle Époque. Quando a gente fala da economia da borracha no Amazonas, o boom da economia da borracha do Amazonas vai se coincidir com uma efervescência cultural que marcou
o mundo capitalista, né, na segunda metade do século XIX para a primeira parte, né, do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, que é uma cultura, que é um espírito de uma época que nós chamamos de Belle Époque, que vai ser a síntese da euforia capitalista, do capitalismo liberal nesse período. E qual a principal característica da Belle Époque? É um processo de urbanização, né? Um processo de urbanização na Europa, e as cidades do Brasil que tinham dinheiro, né, para investir no seu cenário urbano também vão passar por essa urbanização, e a cidade copiada da Europa, as cidades, né, que nós vamos ver que será o padrão a ser copiado na arquitetura vai ser Paris. Então, quando a gente fala de Belle Époque, a gente fala de um processo intenso de urbanização, de mudança cultural, né? Uma crença que o capitalismo ele pode mudar, melhorar a vida das pessoas. Então, é uma euforia, é um espírito de uma época. E é nesse período, né, da Belle Époque que nós estamos vivendo a economia da borracha, e o dinheiro advindo com o comércio, com a economia da borracha, passa a ser investido na mudança do cenário urbano da cidade de Belém, da cidade de Manaus, né? Então, quando a gente fala na economia da borracha, a gente vai ver essas mudanças que vão atingir a Amazônia, que vão atingir Belém, que vão atingir Manaus. E o que a gente pode destacar? Urbanização, mudança na cultura, né? E nós vamos ver o crescimento populacional na região, principalmente no Amazonas, com a vinda da mão de obra de nordestinos que vão trabalhar nos seringais, e deixando bem claro, a vida no seringal era uma vida pesada. O seringueiro, né, que no seu início era o indígena, depois passa a ser o nordestino, ele é um trabalhador que vai ser explorado, né? A gente pode dizer que ele trabalhava, ele não via o lucro, né? Ele não via benefício do seu trabalho, ao contrário, ficava nas mãos de quem? Do seringalista, né? Então nós teremos isso. Se a Belle Époque ela foi importante para a mudança cultural, a urbanização, a economia da borracha ajudou, nós vamos ver que no polo de produção lá no seringal, a vida do seringueiro era um inferno. Ele era um trabalhador que literalmente trabalhava para se escravizar. E o que a gente pode falar da Belle Époque, né? A Belle Époque é a cultura europeia. É a síntese, né, da crença que o capitalismo poderia melhorar, né, a vida das pessoas. E eles acreditavam de forma intensa nisso, né? E a Belle Époque ela chega na Amazônia, chega no Amazonas, nesse contexto de efervescência da produção da economia da borracha, né? E como tinha dinheiro, se tem dinheiro, dá para fazer. O capital advindo da economia da borracha passa a ser utilizado nesse processo de mudança na cultura, na sociedade, nos hábitos da elite da população de Belém, de Manaus, no nosso caso, principalmente de Manaus, né? E a gente vai ver uma série de mudanças, né? Mudanças no cenário urbano. Manaus passou a se denominar de Paris dos trópicos, Paris das selvas, né? Existe uma fala no livro do historiador Francisco Jorge, que é a História, né, Geral do Amazonas, ou História do Amazonas, que é um livro didático, onde ele tem um tópico que diz que Manaus saiu de Tapera, porque até 1860, né, 1870, Manaus mais parecia uma grande aldeia indígena, era uma das capitais mais feias do Brasil, e a partir de 1870 há uma transformação no cenário urbano. Nós vamos ver que a partir de 1892, né, com o momento de construção do Teatro Amazonas, né, Manaus passa por uma mudança que uma pessoa que veio para cá na década de 70 não iria reconhecer Manaus 15 anos depois, né? Essas mudanças no cenário urbano que serão levadas principalmente pelo governador do Amazonas, o famoso Eduardo Ribeiro, que tem aquela rua, né, lá no centro. Então, quais são as mudanças advindas no cenário urbano, né? Nós teremos a construção do grande teatro, né, do Amazonas.
nós vamos ver a introdução da luz elétrica, nós teremos um porto flutuante, nós teremos a primeira universidade do Brasil. A primeira universidade do Brasil foi criada, né, aqui, que vai ser a Universidade Livre de Manaus, né, que muitos dizem que acabou dando origem ao UFAM. A gente não vai entrar nesse embate, né, porque a UFAM, né, ela se diz herdeira dessa universidade, tanto que a UFAM, por se dizer herdeira, né, dessa universidade, é considerada hoje a universidade, né, mais antiga do Brasil. Universidade é uma coisa, faculdade é outra, porque a faculdade mais antiga do Brasil é a Faculdade de Medicina, né, lá da Bahia, que foi criada em 1808. Agora, a universidade, né, seria a UFAM, que é herdeira da Universidade Livre de Manaus, né? Nós vamos ver que ocorre o processo de aterramento, né, do centro de Manaus. Às vezes a pessoa fala bem assim, é que o rio encheu e as águas inundaram o centro de Manaus. As águas invadiram o centro de Manaus. Errado. Na verdade, o centro de Manaus é que invadiu o Rio Negro. Até 1870, mais ou menos, né, os barcos, né, eles encostavam onde, professor? Em frente da Igreja da Matriz. Aquilo da Igreja da Matriz que vai até lá, né, Manaus Moderna, o Roda, e tudo aquilo foi aterrado. O centro de Manaus, ele sofreu um aterramento de aproximadamente 10 metros. Então não é que o rio invade o centro, é que o centro de Manaus acabou invadindo o rio, e o rio enche, ele quer, né, ocupar os seus espaços que historicamente ele vai ocupar, né? E uma coisa importante também sobre a vinda dos nordestinos é que até 1870, 1880, a principal língua falada no interior do Amazonas era a língua geral, era o Nhangatu. Né? Aquela língua que foi criada pelos missionários, que misturava uma estrutura da língua portuguesa com palavras, né, dos principais troncos linguísticos da Amazônia, principalmente o tupi. Com a presença dos nordestinos no interior do Amazonas, né, nós vamos ver a consolidação da língua portuguesa, né? Então, assim, a economia da borracha, ela possibilitou que o Amazonas, que a Amazônia ganhasse destaque. Ela possibilitou uma série de investimentos de modernização. Ela possibilitou a gente vivenciar esse espírito dessa época, que vai ser a Belle Époque. E você vê isso, né, quando você está no centro de Manaus. Mesmo quando você olha para aquele prédio abandonado, que infelizmente está caindo aos pedaços, né, você vê que aquele prédio abandonado ele tem uma arquitetura diferenciada, que é a arquitetura desse período. Porém, o que é bom dura pouco. A elite paraense, a elite amazonense, eles não desenvolveram uma alternativa econômica, né, para complementar ou para substituir a economia da borracha. Eles acreditavam que isso seria para sempre, mas não foi. O que vai acontecer? Né, nós teremos a crise da economia da borracha. Na década de 70, um explorador, aventureiro inglês, o Henry Hickman, né, ele pega 70.000 sementes de seringueiras, vai traficar, não, tráfico, e leva essas sementes para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, essas sementes elas vão, né, germinar, vão brotar. Os ingleses pegam os brotinhos e eles vão plantar, né, esses brotinhos, as nossas seringueiras roubadas, vão plantar no Sudeste Asiático. Moral da história: a partir de 1912, a produção racionalizada, cultivada do Sudeste Asiático ultrapassa a nossa produção. É uma produção em larga escala, o que vai baratear o produto. Né? Nós vamos ver que os investidores vão deixar a Amazônia e vão para o Sudeste Asiático. Ceilão, né? Malásia, Índia, etc.
E tem uma frase que é interessante, a frase do historiador Francisco Jorge. Foram-se os ricos, ficaram os pobres. A partir de 1970, nós teremos um período na história da região denominado de a Grande Crise, em decorrência da crise da economia da borracha. E essa grande crise vai até a década de 30, quando adentra, né, um novo cenário na política brasileira, que é a era Vargas, e o Vargas se direciona para a Amazônia, vê o momento de crise e vai desenvolver projetos para a região, que são os grandes projetos para a Amazônia, que o Vargas começa e os militares vão levando à frente, que serão assuntos da nossa próxima aula. Beleza, meu querido, minha querida, meus queridos vestibulando? Espero que você tenha gostado dessa explanação dos principais tópicos da economia da borracha. E agora vamos fazer aquilo que é importante. A teoria é bacana, mas, né, o exercício é o que nos fortalece. Né? O tamanho do peito aqui. Então vamos corrigir alguns exercícios de vestibulares, né, sobre economia da borracha e sobre a Belle Époque, beleza? Vamos lá então, vamos lá. Preparados? Porque eu já estou. Primeira questão. Em linhas gerais, a exploração da borracha provocou reestruturações, modificou costumes e importou novos modelos de vivência cotidiana. Belle Époque. Grandes centros urbanos se desenvolveram. Cidades antes com pouca expressão nacional tornaram-se referências internacionais, né, no que tange aos aspectos financeiro, estrutural e cultural. Manaus. Para que os avanços citados no excerto ocorressem no norte brasileiro, na passagem do século XIX para o século XX, foi necessário haver um contexto prévio que diz respeito ao quê? O que estava acontecendo na Europa? A Revolução Industrial, né? A demanda internacional. Então havia uma necessidade, havia um mercado que queria comprar determinados produtos, como a borracha, né? Existia essa demanda, existia capital para investir na produção e existia gente com os nossos seringais naturais, né? Então, há uma necessidade prévia na Europa para que, né, a nossa produção atendesse essa necessidade. Então, alternativa à letra A, né, haver um contexto prévio que diz respeito ao desejo de suprimir a economia cafeicultora, não. Mas nunca. A economia cafeicultora sempre foi hegemônica. A economia da borracha foi importante, mas não exportava nem a metade, basicamente, que o café exportava. E a borracha nunca quis concorrer com o café. A formação de demanda voltada essencialmente ao comércio interno, claro que não. Ao comércio externo. A borracha era produzida, o látex era enviado para o mercado internacional. Letra C, ao estabelecimento do trabalho compulsório indígena na região. Nordestino. Trabalho compulsório do nordestino, é o nordestino que vai ser explorado. É ele, não o indígena. É o indígena no início, depois o nordestino. Ao desenvolvimento do mercado consumidor interessado na matéria-prima, é a letra D. A descoberta recente do carvão como combustível industrial, nessa época não era o carvão, já era o petróleo. O carvão é lá do século XVIII, primeira revolução industrial, nós estamos na segunda, século XIX, né? Vamos para a segunda questão. Leia um trecho da carta enviada de Manaus por Euclides da Cunha. É Euclides da Cunha que fala que o seringueiro estava lascado, trabalhava para se escravizar. Né? Datada de 12 de janeiro de 1905. Somente hoje posso mandar-te uma breve notícia. Tais as atrapalhações, tais os embaraços que nos saltearam aqui, nesta ruidosa, ampla, mal arranjada, monstruosa e opulenta capital dos seringueiros. Felizmente a gente é boa, em que pese ao cosmopolitismo excessivo desta Manaus. Professor, cosmo o quê? Cosmopolitismo. Porque Manaus era uma cidade que tinha estrangeiros, ingleses, franceses, alemães, né? É isso. Onde em cada esquina arranja um português, rosna o inglês ou canta o italiano. A carta descreve a capital do estado do Amazonas, letra A.
em fase de planejamento estrito do conjunto de exploração de riquezas naturais da região. Riquezas naturais, professor, mas a borracha é uma riqueza natural. Só que está dizendo assim, né? Em fase de planejamento estrito. Aqui não havia um planejamento. A produção da borracha foi acontecendo. A demanda internacional foi exigindo. Então não houve um projeto. Primeiro erro. Segundo, que fala de riquezas. Não são riquezas, é a riqueza. É a borracha, né? Letra B. Em um processo inicial de substituição da economia extrativista. Claro que não. A economia da Amazônia até hoje é extrativista, apesar do nosso polo industrial, né? Então não vai haver substituição. Em período de crise econômica, não. Em período de efervescência. Efervescência. Olha onde tem efervescência. Na letra D. Em efervescência provocada por uma economia vinculada às redes do comércio internacionais, né? E letra E. Em transformação acelerada segundo os modelos urbanísticos e racionais das capitais europeias. Na verdade, isso é uma consequência. É uma consequência, né, da produção e da importação da borracha, né? Então, a letra E está errada porque ela é uma consequência dessas mudanças econômicas, beleza? Segunda questão, terceira questão. Sentado em seus escritórios, os coronéis, os comerciantes, os financiadores controlavam a enxurrada de deserdados e aventureiros que chegavam. Os ingleses dominavam a comercialização da borracha, instalaram mesmo uma agência do Bank of London and South America, antes de qualquer outra casa bancária brasileira chegar a Manaus. A conjugação de períodos de seca e de depressão econômica levou o nordestino brasileiro, especialmente do estado do Ceará, a participar com o maior número de imigrantes. Ou seja, a gente está vendo gente. E gente aqui na Amazônia, no Amazonas, devido à borracha. Então, o excerto alude o quê? Letra A, a irrelevância de outras regiões do país para a economia lucrativa? Não. O texto fala que o Nordeste era importante porque cedeu mão de obra. Aos grupos sociais vinculados à economia da borracha, a letra B. Ingleses, nordestinos, outros brasileiros. Ao monopólio da exploração da goma elástica pelo capitalismo internacional. Não havia. Primeiro que não era um monopólio, né? E, além disso, não é um monopólio do capitalismo internacional. É nós que exploramos, a gente que vende para eles. Ao processo de industrialização. Industrialização não. Industrialização não. Nossa economia é extrativista e mesmo com o boom da economia da borracha, com lucro, é extrativismo. A distribuição socialmente equilibrada. No Brasil, ninguém é equilibrado. Imagina a distribuição de renda. O Brasil é marcado historicamente pela concentração de renda. Que equilíbrio. Se fosse o desequilíbrio, aí sim, né? E vamos para a quarta questão. Vamos lá, meus queridos. Quarta questão. Em 1927, Mário de Andrade esteve em visita à cidade de Manaus. Em carta, um amigo declarou: de Manaus gostei do pessoal, gostei de certos passeios, de certos momentos, mas a cidade propriamente me desagradou. Todo esse mau gosto exasperado e morto de grandezas pretéritas. Olha, ele teve aqui em 27, né? Em 27, Manaus estava vivendo a crise da borracha, né? Ele fala que é uma grandiosidade do passado, mas ele está falando da arquitetura, do patrimônio arquitetônico, né, de Manaus, que advém desse período de euforia da economia da borracha. As impressões desse poeta sobre a cidade de Manaus relacionam-se às, letra A, crescimento desordenado da cidade e a grande migração de nordestino. Crescimento desordenado não, desordenado é hoje. A cidade não cresceu, ela passou por uma urbanização no sentido estético, ficou bonita, mas nesse período Manaus era o centro, basicamente. Né? A Manaus acabava lá na Álvaro Botelho Maia, na Boulevard. Lá era o fim de Manaus, basicamente.
né? Já era área rural. Letra B, obras urbanísticas modernizadoras e desenvolvimento da borracha no norte. Sim, né? Porque ele fala da arquitetura, e essa arquitetura veio com a economia da borracha no período anterior, que foi o período de apogeu, né? Letra C, habitações ribeirinhas. Habitações ribeirinhas, ele está falando da monstruosidade do teatro da alfândega, do Palácio da Justiça. Não de habitações moderninhas, né? Habitações ribeirinhas. Letra D, descompasso entre a vida simples, populares amazonenses, e o tratamento luxuoso dispensado a visitante. Ele não está falando do tratamento luxuoso. Ele está falando, né, de um luxo que existe numa construção que era do pretérito grandioso, né? Então, a alternativa é a letra B. Muito bem, meus queridos, né? Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação e da correção do exercício. Tudo bem? Mas antes de eu ir, mais um aviso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe e ative as notificações, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado, viu?